Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai, possa abençoar a nossa vida de forma abundante, como Ele prometeu através do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nele teríamos vida abundante. Amados, hoje, quinta-feira, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária. Ontem, na quarta-feira, nós lemos, quando o Senhor disse através de Isaías que ele chamaria uma ave de rapina, uma referência a um juízo que ele ia trazer sobre Babilônia através do comandante, o rei Ciro, a quem ele chama de o homem do meu conselho. Claro que o homem do meu conselho, numa tipologia espiritual mais profunda, mais perfeita, aplica-se a Cristo, claro, Mas no contexto aqui imediato, estamos tratando aqui do povo que estava escravo lá em Babilônia e a sua libertação seria um exemplo de como Deus livraria o seu povo no tempo do fim para viver a vida eterna, E ele diz bem claro que Deus vai cumprir o seu propósito e não tem no mundo quem impeça que ele cumpra, que ele execute aquilo que ele prometeu, Ele deixa bem claro. Ora, se o povo tinha um coração obstinado para não mudar e fazer aquilo que queria, imagine Deus, que é amor, que é justo e que não muda e que é o Todo-Poderoso. Se o povo pecador, obstinado, quando quer o mal, ele vai até o final e não desiste, imagine Deus, Pois bem. E na segunda pergunta de ontem, ao ler Isaías 46:13, a gente viu que o Senhor deixa bem claro, olha, eu vou fazer chegar a minha justiça muito rápido, ela não está longe, ela vem rápido e ela não tardará. Mas ele diz bem claro que que essa justiça, essa ave de rapina que vem comer corpos mortos de homens, que serão julgados e condenados, o Senhor vai providenciar também um livramento. Livramento para quem? Para o seu povo que está no Monte Sião, A quem ele chama aqui de o Israel, a quem ele daria a sua glória, E hoje, na primeira pergunta de hoje, é quinta-feira, a pergunta 9, diz assim: por que o Senhor ordenou a Babilônia descer do seu trono? O que significa esses termos? Inclusive o termo ela como escrava. Babilônia representada por uma mulher escrava, O versículo agora, capítulo aqui, o 47, vamos entrar no capítulo 47, versículo de 1 até o 3, que fala assim: o Senhor diz, Babilônia, desça do seu trono e sente-se no pó. Você era como uma virgem, bela, delicada e mimada, ou bem cuidada, Mas nunca mais será assim. Agora você é uma escrava. Pegue o moinho e comece a moer a farinha. Tire o véu de princesa, Levante a saia e de pernas de fora atravesse os rios. Todos a verão sem roupa, completamente nua. Eu vou me vingar de você e ninguém poderá impedir. Vamos aqui, mostra aqui claramente que o contexto aqui é um juízo contra a Babilônia. Babilônia, no seu auge, no glamour de toda a sua riqueza, nadando em ouro, escravizando todas as nações em redor e explorando todas as suas riquezas, Ela era como uma princesa linda, Tinha muito dinheiro, podia contratar os melhores profissionais do mundo, criou até os famosos jardins suspensos da Babilônia. Era algo que o mundo inteiro se encantava com aquilo. Era muito encantador, Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era como uma mulher linda, uma princesa linda, uma princesa que tinha garantido no seu futuro, segundo na sua mente, que se sentaria no trono, Ela já se sentia nesse trono, como uma princesa que achava que iria ser rainha eternamente.
Aí o Senhor diz assim: olha, Babilônia, você agora vai ser escrava. Já imaginou? Uma princesa delicada, as mãos delicadas, as vestes delicadas, a pele delicada. Agora, de uma hora para outra, ela vai ter uma vida muito rústica, de atividades, né, muito rude. Olha que situação. Babilônia, de uma nação poderosa, rica, cheia de ouro, cheia de poder, cheia de liberdades ou libertinagem, né? Agora passou a ser, todo caldeu passou a ser agora escravo, escravo de Ciro, escravo do Império Medo-Persa. Então era uma escrava, né? E depois aquela que conhecendo o poder de Deus, ela através de Daniel, através, né, dos sinais miraculosos, reconhecido pelo próprio Nabucodonosor o Grande, né, esse povo não se deu ao pudor das verdades que esse povo poderoso, que eram os escravos que estavam lá, tinha para falar desse Deus. O próprio Nabucodonosor abriu a boca e disse que não havia Deus tão glorioso quanto o Deus de Daniel, né? Quanto o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele disse isso com a própria boca, mas o homem mais poderoso que poderia legislar em prol de Yahvé, do Deus Todo-Poderoso, ele não fez isso. Ele agiu como uma mulher prostituta que pensava apenas nos seus prazeres, né? É por isso que no final aqui o Senhor está dizendo que vai fazer dela atravessar o rio Eufrates, que era um rio ali que estava beirando ali a Babilônia, atravessar este rio. Como atravessar o rio? Para ir lá para a Pérsia como escrava para lá. Né? Atravessar o rio Eufrates, depois o rio Tigre, para ir para o rio, para a Pérsia. Olha só, como escrava, igual o povo de Jerusalém atravessou o Jordão como escravo para ir lá para a Babilônia, né? E atravessaria de pernas nuas, como uma prostituta, todo mundo viria a sua nudez, como uma prostituta, olha só que coisa terrível. Não é à toa que o Apocalipse, falando da última Babilônia, Babilônia é uma confusão nos últimos tempos, apresenta ela como uma mulher sedutora, montada numa besta da cor de escarlate, a cor muito usada pelos nobres, pelos reis, né? E se deliciava, se deitando, se prostituindo com os reis do mundo, agora era uma escrava, né? Então, meus amados irmãos, por isso que ela está sendo chamada aqui, o cenário que o senhor aponta é como uma prostituta, e o senhor vai se vingar dela. O termo vingar aqui não é vingança no sentido da língua portuguesa, né? Mas aqui no sentido aqui de justiça, de julgamento. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa próxima pergunta, a 10ª, que diz assim: o que significa que o Senhor mandou a Babilônia sentar, né? Se sentar e ficar calada? Qual o significado de ser chamada rainha das nações? O que isso quer dizer? Seria uma mensagem, né? Seria uma mensagem específica ou uma mensagem preparatória para a Babilônia mística que seria utilizada pelo Senhor no futuro, lá no Apocalipse? Não tenho dúvida disso. A fala dada por Isaías, ela nunca se enquadra apenas àquela Babilônia daquela época, né? Mas uma Babilônia mística futura também. Vamos então para Isaías 47, 4 e 5, que diz assim: o nosso Salvador é o Senhor. Senhor aqui tudo maiúsculo, aqui Yahvé, né? Deus o Pai. É o Senhor Todo-Poderoso, é o Yahvé El Shaddai, né? Todo-Poderoso. O Santo Deus de Israel. Ele diz à Babilônia: sente-se e fique calada. Vá para um lugar escuro, pois nunca mais você será chamada de Rainha das Nações. Que coisa, né? Ora,
Aqui, na condição de escrava, agora, quando antes era como uma princesa linda, candidata a ser rainha, agora ela é tratada como uma escrava, como uma prostituta que está mostrando as suas partes íntimas ao atravessar um rio, ao atravessar de uma cidade para outra, de uma região para outra, atravessando um rio de forma humilhante, como uma escrava que está amarrada e mostrando as suas pernas, suas partes íntimas, né? Então, esta mulher aqui está sendo completamente humilhada. Esta mulher que representa aqui a nação da Babilônia está completamente humilhada. E o Senhor diz assim, qual o julgamento dela é: sente-se e fique calada. Sentar-se não é sentar numa cadeira, não é sentar num trono, não é sentar à mesa com pessoas nobres, mas sentar-se no chão, como um escravo que se joga no chão, no chão sujo, né? E fica calada. Fica calada aqui não é que não pode falar, é que ela é subserviente. Calada no sentido que você não dá mais ordem como rainha, como princesa. Agora você recebe ordem, porque agora você é escrava. Você apenas abre a boca para dizer sim, senhor, sim, senhora, e obedece o que estão lhe mandando fazer. Não importa se é o serviço mais pesado, se é o serviço mais sujo, se é o serviço mais difícil de fazer. Escravo não escolhe o tipo de serviço que tem que fazer. Simplesmente obedece e faz. Essa é a condição dela, de sentar-se desolada no chão e ficar calada, né? Ainda diz aqui, ó, vá para um lugar escuro. Assim como eram tratados de forma desumana, desonesta, né? Anticristã, os escravos que eram trazidos da África, né? Colocados em senzalas escuras, né? Não tratavam os nossos irmãos humanos como seres humanos, né? Colocavam em lugares escuros que não tinham direito a falar, direito a pedir, ou melhor, só tinha deveres, né? Nem direito a comer uma comida digna eles tinham, né? Assim é a situação de um escravo. O lugar escuro significa que ela não vai ter mais o quarto do palácio iluminado com todas as lâmpadas com azeite suficiente, né, para iluminar a sua noite do palácio, como se fosse o dia daquela época. Claro que não, a iluminação de antigamente jamais pode se comparar à iluminação moderna de hoje, à luz de LED, né? Não tem como. Mas para aquela época, as pessoas poderiam ter essa ideia, né? Agora ela não tem mais esse recurso abundante para durante as noites, né, estar iluminada por lamparinas. Não, agora é escuridão. Não tem mais recurso, né? Não tem mais lamparina, não tem mais azeite, que era coisa de rico daquela época, né? Ou coisa de alguém que tinha condição de ter um combustível para iluminar suas noites. Agora é pobreza total, né? Ele diz mais: nunca mais você será chamada de rainha das nações. Por que rainha das nações? Ou seja, aquela que comandava as nações. Que Babilônia, como império, comandava as nações. Primeiro, a posição de rainha de comando. E também aqui tem uma conotação poética, no sentido de ser a cidade mais bela, a cidade mais atraente, a cidade com mais pontos turísticos para onde as pessoas queriam ir visitar, não é? Era a cidade falada no mundo inteiro, as suas muralhas, as suas riquezas, né? O seu ouro, os jardins suspensos, era uma beleza total para aquela época, né? Claro. Então, ora, também não é hoje assim? As pessoas não viajam para conhecer lugares pitorescos, lugares belos para fazer bem à vista? Pois bem, rainha nesse sentido de beleza, beleza das nações. Mas agora ela não tem mais nenhuma beleza. Agora, qual a beleza que tem uma escrava
no chão, toda suja de carvão, cabelo despenteado, roupa rasgada, roupa suja, roupa de escravo, não é mais roupa de nobre. Qual a beleza que tem nisso, né? Essa é a situação daqueles que um dia estão prepotentes lá em cima, não guardam os mandamentos de Deus, não guardam a palavra de Deus, mas se utiliza disto para explorar, para fazer o mal e para não obedecer a Deus. Aqueles que um dia foram beneficiados por Deus, não importa qual o benefício, se é um recurso material em abundância, como teve Babilônia, não andou na justiça, um dia a conta chega, o dia o juízo chega e chega para todos. Como também a recompensa do Senhor chega para todos aqueles que obedecem a sua palavra.